Mas agora a gente vai acompanhar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está em Manaus e anuncia um plano para ajudar o Amazonas a enfrentar o avanço da Covid-19. Vamos ouvir um trechinho do que diz o ministro. São 3 fases de teste. A fase 3 do Butantan, parte dela é financiada pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Fiocruz. Nós nunca deixamos de financiar isso. E todo o Parque Fabril do Butantan está num convênio com o Ministério da Saúde desde setembro, outubro, para receber recursos. Já está assinado isso, falta só chegar o material, para ampliar a produção para poder fazer a vacina contra a Covid-19. Eu acho que esses 2 dados são o suficiente para dizer aos senhores que o Ministério nunca deixou de trabalhar tecnicamente com o Butantan para comprar a vacina quando estiver registrada e garantida segurança e eficácia pela Anvisa, ou autorização de uso emergencial. Tá bem? O resto são as tais informações que precisam ser analisadas, né? Ou para um lado ou para o outro. Butantan já tem 6 milhões de doses importadas da Sinovac chinesa. E já tem algo em torno de 2 milhões e pouco produzidas. Não são 40 milhões. São 2 milhões e 800. Já produzidas. Já está pedida a autorização emergencial dessas 6 milhões importadas. É isso que vocês estão vendo na televisão. A Anvisa discutindo a autorização emergencial de 6 milhões de doses importadas fabricadas na Sinovac. Onde está a dificuldade? Não há registro na China, nem autorização de uso emergencial ainda. E a Anvisa tem tido dificuldade, vocês viram na televisão, de receber toda a documentação pronta, e nós estamos trabalhando com o Butantan direto para que ele forneça essa documentação. Ele está correndo atrás. Há todo o interesse do Ministério de que conclua essa análise e nos disponibilize para uso, mesmo que emergencial, as 6 milhões de doses. Mas eu espero que o quadro tenha ficado claro para todo mundo. Esse é o quadro. Das 2 milhões e poucas doses já produzidas, ainda não pediu a autorização de uso emergencial. Ele está esperando concluir um lote maior para fazer essa solicitação. Então nós estamos falando de 6 milhões de doses. Quantas nós contratamos já? 100 milhões de doses. Nós contratamos 100 milhões de doses. Estamos tentando receber as primeiras 6. Ficou claro? Tentando as primeiras 6. Voltando para a AstraZeneca, que eu esqueci. Essas 210 milhões de doses produzidas começam a ser produzidas agora no final de janeiro. Esse sempre foi o plano da AstraZeneca. Mas nós estamos fechando a importação de 2 milhões de doses agora para janeiro, importadas, igual o Butantan fez. Essas 2 milhões de doses importadas estão vindo da fábrica da AstraZeneca na Índia e já tem lá o registro para autorização de uso emergencial. Facilita um pouco a manobra da Anvisa, mas também não resolve. A Anvisa precisa de todos os documentos e precisa cumprir o seu prazo de análise para nos dar essa entrega. E a Índia tem que deixar sair as doses. Já temos autorização de importação, autorização de exportação, já pagamos e estamos negociando a saída dessas doses da Índia, que deve acontecer nos próximos 10 dias. Espero ter explicado claramente AstraZeneca e Butantan. A Sputnik, da Rússia, é uma negociação com uma empresa privada, a União Química. Estão hoje na Rússia negociando a importação de uma primeira etapa
e a Anvisa está já recebendo a documentação que, quando completa, permitirá iniciar o processo de análise. Nesse caso, ainda nem começou a fase 3 no Brasil. Então, quando ele executar a fase 3, são 90 dias. A Sputnik, a fabricada no Brasil, deverá estar disponível para a Anvisa fazer o registro, a autorização de uso, após 90 dias de fase 3. Isso vai para abril, maio. Isso é Sputnik. No caso da Sputnik, eu só fiz o memorando de entendimento para 50 milhões de doses. Quando andar um pouco mais, eu posso ir para um contrato. A empresa privada está tentando importar algumas doses prontas da Rússia e solicitar a autorização de uso emergencial. Se isso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa, se a Anvisa garantir a eficácia e a segurança. E aí vem uma pergunta: tem algum contrato de algum prefeito ou de algum estado com o Butantan que não seja o do governo federal? Cascavel? Tem? Nenhum. Só existe um contrato com o Butantan, o nosso, e é de exclusividade. Todas as vacinas importadas ou produzidas, compradas pelo Butantan, irão para o SUS, para o PNI. E não vai sair da minha boca aqui nenhuma declaração sobre outras declarações. Eu estou falando só tecnicamente. O restante, o pessoal interpreta, já que em alguns momentos precisa ser interpretado. Então, nesse caso, que está rindo, Simone? Nesse caso específico, falamos sobre 3 vacinas. E agora falarei das outras 3 vacinas, que são a vacina Janssen, da Johnson & Johnson, a vacina Moderna, americana, e a vacina Pfizer, que também passa numa parceria americana. A Janssen, na nossa análise, é a melhor delas. É uma vacina muito boa, tecnicamente, logisticamente e preço, e de negociação. Só que elas só entregam vacina no segundo trimestre longo, a maio. E o número são 3 milhões. Desculpa, 3 milhões não dá meia cidade como o Rio de Janeiro. Mas eu vou comprar. Só tem 3 milhões. A Janssen, desculpa, eu falei da Janssen, né? Janssen é essa. A Moderna também é muito boa, mas ela custa $37 a dose. Para vocês compreenderem, a AstraZeneca custa $3,75 a dose. A Moderna quer 10 vezes o preço da dose. Aí tu diz, tudo bem, deve ser a Ferrari, eu quero. Só outubro. Como outubro de 2020, não, de 2021. E quantas? Não, olha só, 6 milhões, 5 milhões, ainda a discutir. Aí fica difícil, nesse caso, pagar $37 por dose, 2 doses para receber em outubro de 2021. Senhores, esta é a verdade. Vacinas que não são produzidas no Brasil, as quantidades são pífias para o nosso país. Falei de 3 milhões de doses em maio e falei de 6 a 8 milhões de doses em outubro. Vamos à terceira, Pfizer.
Todos já sabem das cláusulas da Pfizer, eu acho que não preciso repetir, mas eu vou ser sucinto. Isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais, de hoje ao infinito. Simples assim. Justiça brasileira abrindo mão de qualquer ação judicial sobre a empresa, simples assim, de hoje ao infinito, sobre a vacina. E ativos brasileiros no exterior disponíveis para uma caução, entenderam, né? Ativos é grana, caução é um aval, num depósito ad eternum, para futuras ações no exterior. E outras cocitas que eu não vou explicar mais. Eu topei. Vamos fazer desse jeito mesmo, porque é o que tem. 500 mil doses em janeiro, 500 mil doses em fevereiro e 1 bilhão em março. Com todas essas cláusulas. Então, ficou difícil para as vacinas importadas. O que fica claro? Ou nós produzimos as nossas vacinas, ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Não pode ter dúvida. Claro. E aí, a gente tem que pensar um pouco, quando a gente vê aí as nossas indústrias nacionais, as indústrias de defesa, indústrias estratégicas. Senhores, em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil. Os senhores todos sabem que são respiradores, né? Respirador, famoso respirador. Sabe quantos respiradores o Ministério da Saúde conseguiu importar? Pô, estou falando de Brasil, para todo o SUS. Quantos respiradores? China, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Israel. Quantas foram importados? Zero. Foram todos fabricados no Brasil. Os que nós conseguimos importar, que chegou o lote piloto, Franco Duarte. Cadê o Franco Duarte? O que aconteceu com o lote piloto do importado? Passou nos exames? Não passou nos testes de uso. Eu espero ter feito uma boa comparação sobre vacina, sobre seringa, sobre tudo. Ou nós fabricamos no Brasil, ou nós vamos ter muita dificuldade de vacinar em massa o povo. Se somar todas as importadas, tu não vacina uma cidade. Senhores, maior pressão do mundo hoje. Muitos países estão vacinando. Está atrasado, o Brasil está atrasado. Não é isso que a gente ouve em todas as ruas e televisão? Somem quantas vacinas foram aplicadas no mundo. Todas elas. No mundo. Nós temos as tabelas, tá? Isso é disponível pela OMS, por tudo. Sabe quanto dá? No mundo, a cidade de São Paulo. No mundo. Somando todas. China, Estados Unidos, Israel, tudo. Porque tem que lembrar que divide por 2. Tu imuniza uma cidade do país. Uma grande cidade. O resto não. E a gente tem que ouvir que nós estamos atrasados, porque a gente não comprou 500 mil doses da Pfizer com essas pequenas cláusulas. O nosso programa de vacinação para a Covid será o maior programa de vacinação do mundo. Mas não é porque eu inventei isso não, porque o povo brasileiro já está adaptado e quer receber a vacina. O sistema já existe.
Quando eu distribuir as vacinas, rapidamente chega na ponta da linha e rapidamente vai vacinar todo mundo. Mas eu preciso de grande quantidade. E só tem grande quantidade produzida no Brasil. E agora nós vamos para a data. Eu falo em 3 períodos de vacinação. Um curto, um médio e um mais dilatado. O curto é agora até o dia 20 de janeiro. Agora. O médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E o mais dilatado, de 10 de fevereiro a começo de março. Nós começaremos num desses 3 períodos. Os senhores já ouviram sobre o que eu tenho de autorização de uso emergencial. Eu tenho 6 milhões do Butantan e tenho 2 milhões da AstraZeneca, já solicitado para janeiro. Então, se isso, a análise ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada, a prioridade é o Brasil todo. E nós vamos fazer como exemplo para o mundo. Os grupos prioritários já estão distribuídos, os números já estão distribuídos pelas 3 hipóteses, 2, 4 ou 8, 2, 6 ou 8, agora para janeiro. Sabe o que vai acontecer se for 8? Nós vamos ser o país que mais vai vacinar no mundo. Se for 8, só 8. 6 mais 2. E aí, quero ver o que vão dizer, qual vai ser a próxima etapa. Ah, foi só agora, fevereiro não tem mais. E assim a gente tem que ir galgando dia após dia, semana após semana, desafio após desafio. A vacina, ela é grátis. A vacina, no que depender do presidente da República e do Ministério da Saúde, ela será não obrigatória. No que depender, porque nós temos outros poderes no país. Senhores prefeitos, por favor, checklist de sala de vacinação, checklist de depósito, checklist de geladeira. Reorganizem o combate para sala de vacinação, depósito e vacina. UBS e isso é a missão. O secretário indígena, o Robson, está aqui comigo, já está aqui. Ele permanecerá em missões aí no interior do Amazonas, vai seguir para os D6 aí do interior do Amazonas, vai estar conosco aí e prossegue na missão. Eu sei que eu me alonguei, peço desculpas por ter sido repetitivo em algumas coisas. Precisava fazer todas essas declarações. Não podemos sair de Manaus com o pessoal ainda questionando isso ou aquilo. Com certeza, nas perguntas da coletiva elas serão repetitivas. Quando vai ser isso? O que vai fazer com aquilo? Como é que vai funcionar a UBS? Mas a gente responde de novo, não tem problema nenhum. Então agradeço a atenção de todos e ficaremos, o Ministério vai estar em Manaus com o que o governo e a prefeitura precisar e as demais prefeituras, o tempo que for necessário. Tá bom? Muito obrigado. Acompanhou, portanto, o ministro Eduardo Pazuello da Saúde, que agora está em Manaus, detalhando o plano estratégico de enfrentamento da doença lá no Amazonas, que é um dos estados brasileiros mais atingidos
pela pandemia do novo coronavírus. Destaque aqui para uma fala agora última do ministro, em que ele diz que, aprovado o uso emergencial pela Anvisa da Coronavac ou da vacina de Oxford, teremos em até 4 dias, 3 ou 4 dias, segundo o ministro, os estados vão receber essas doses para começar, portanto, a imunização. Detalhe ainda também para o quantitativo. Teremos 6 milhões de doses da vacina do Butantan, mais 2 milhões importadas da Índia. Essas vacinas ainda não chegaram, estamos aguardando. Então, esperamos ainda a autorização para uso emergencial, que deve vir da Anvisa, e só depois, 3 ou 4 dias, para os estados receberem as doses e iniciarem a vacinação. Pois é, o ministro também destacou o acordo de exclusividade que foi feito com o Instituto Butantan, anunciado no sábado, das 100 milhões de doses no total, que a Coronavac, uma parte vai ser produzida e outra parte vai ser importada da China, né? Já foi uma parte. Então, todas as doses da Coronavac serão adquiridas pelo SUS e distribuídas simultaneamente para todos os estados, segundo o ministro. E, na melhor das hipóteses, a vacinação deve começar no dia 20 de janeiro, até o dia 20 de janeiro, também de acordo com o ministro. Então, ele não descartou nenhuma vacina, falou que as que estão na frente são, claro, essas que a gente vem destacando aqui, a Coronavac, que teve mais dados pedidos e solicitados pela Anvisa, e também a de Oxford, que está sendo analisada pela agência. E foi nesse ponto que o ministro Pazuello fez ali uma provocação ao governo de São Paulo, ao governador João Dória, dizendo que toda a aquisição, toda a produção do Butantan tem um contrato com o governo federal e, portanto, cabe ao Ministério da Saúde determinar ali a logística de aplicação dessas vacinas dentro do Plano Nacional de Imunização. Isso vem logo depois de o governador dizer aqui na CNN que pode antecipar o início da vacinação no estado de São Paulo, previsto para o dia 25, caso a Anvisa libere o uso emergencial da Coronavac. Então, podemos aguardar aqui nesse momento as repercussões após essa fala do ministro, que ainda vai conversar também com jornalistas.